Queridos, com muita alegria, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor a todos. Tem alguém feliz com Jesus aqui nessa noite? Então aproveite que você está feliz e tome seu assento, louvando e glorificando ao nome do Senhor Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1. Terceiro livro do Novo Testamento, Evangelho escrito por Lucas. Lucas, capítulo 5, versículo de número 1. Enquanto você termina de localizar o texto, eu quero mais uma vez aqui agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar mais uma vez na sua presença, para juntos declararmos que somente Ele é digno de toda a honra e toda a glória aqui nessa noite. Minha total gratidão a Deus, mais uma vez, pela vida do anjo desta igreja, pastor Josué, sua esposa, pastora Suzana, toda a sua casa e toda a sua família, pela confiança no meu ministério e por me permitir servir o rebanho que Deus confiou em suas mãos. Meu muito obrigado. Agradecendo ao pastor Josué, eu agradeço a todos os obreiros, homens de Deus, minha total gratidão, que Deus os abençoe, e também este casal abençoado, o Andrei e a Angelina. Mais uma vez, obrigado pelo carinho, pelo convite, é um privilégio, é um prazer poder cultuar a Deus com vocês aqui, nessa conferência, neste culto, para a glória do nome do Senhor. A minha esposa, presente de Deus na minha vida, que prazer tê-la aqui comigo, minha gratidão. Queridos, para os irmãos que não estavam aqui ontem, eu tenho ali depois do culto disponível 3 temas de livros, que com certeza vão abençoar muito a sua vida. São temas que todo cristão deveria ler pelo menos uma vez na sua vida e na sua caminhada com Deus. Eu tenho um livro chamado Timóteo, onde nós falamos sobre liderança cristã. Timóteo foi um jovem pastor que pastoreou a maior igreja do Novo Testamento. Era um jovem que tinha tudo para não ser nada, mas escolheu guardar a palavra de Deus em seu coração e se transformou em um grande instrumento nas mãos de Deus. Eu também tenho um livro chamado Céus Abertos, a vida de oração de Jesus Cristo. Nesse livro nós falamos sobre todas as orações de Jesus no Novo Testamento, o poder das orações no mundo espiritual. E para você que ama o assunto do arrebatamento, escatologia, Mateus capítulo 24, explicado versículo por versículo, para você nunca mais ter dúvidas sobre o final dos tempos e a volta de Jesus. Capítulo 5 de Lucas, versículo 1, quem achou diga amém. E está escrito assim a palavra do Senhor. E aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as suas redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava a palavra à multidão. Quando terminou de pregar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e lance as suas redes para pescar. Mas Simão respondendo disse: mestre, trabalhamos a noite toda, nada pescamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. E fazendo isso, pegaram grande quantidade de peixes, e a rede quase se rompia. Fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos a ponto de que quase afundavam. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração e o temor tomou conta dele e de todos os seus companheiros, Tiago, João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante serás um pescador de homens. Levando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Quantos dizem amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, converse com o Espírito Santo agora. Amigo Espírito Santo de Deus,
Te louvamos porque Tu és bom e a Tua graça dura para sempre. Nós estamos reunidos mais uma vez na Tua casa, Pai, para Te adorar, Te exaltar, glorificar o Teu nome. Pai, eu não conheço os Teus filhos que aqui estão, mas o Senhor conhece, sabe o que cada um deles necessitam. Por isso eu Te peço que a Tua palavra vai de encontro aos corações esta noite, Pai, que eles possam sair deste culto crendo que o Senhor esteve presente no meio do Teu povo. Fala conosco, Pai, é a Tua casa, é a Tua igreja, tens toda a liberdade em nosso meio. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Quem confirma diz amém. Queridos, se possível, por 15 a 20 minutos, eu preciso da sua total atenção para que você entenda o que Deus quer falar com a sua igreja aqui essa noite. Nós lemos um texto muito conhecido. Deixa só um pouquinho mais baixo esse fundinho para mim aqui em cima, querido, no retorno. Um texto muito conhecido por todos os irmãos. O capítulo 5 do Evangelho de Lucas fala sobre a pesca milagrosa ou a pesca maravilhosa. É uma história muito conhecida, é uma história famosa e é uma história muito reprogramada, replicada, cantada, pregada, escrita sobre o ministério de Jesus. É aquela história onde todo mundo diz assim: quando Jesus entra no barco, o milagre acontece. Quando Jesus entra na sua vida, o milagre acontece. Porque de fato, essa história conta o momento em que Jesus entrou no barco de um homem chamado Simão, pecador, e fez esse homem ter uma experiência nunca vivida antes por ele. Um grande milagre, um grande acontecimento, uma grande história. Mas perceba que nós gostamos de falar sobre o milagre que Jesus fez, mas pulamos o processo em que Jesus fez este homem passar para chegar a este milagre. Nós lemos o capítulo 5 inteiro e você percebe que o milagre acontece bem depois de alguns acontecimentos que o texto nos revela. E é como se Jesus estivesse nos ensinando que só vive milagres de Deus na sua vida quem aceita passar pelos processos de Deus. Tem milagres te esperando, tem coisas grandes de Deus te esperando, mas também existem processos de Deus que você deve passar. Deus não cumpre promessas na vida de quem não está preparado para viver as suas promessas. Deus não opera milagres na vida de quem não está preparado para viver esses milagres. É um processo, é um trabalhar de Deus te preparando, te capacitando para viver os milagres e as promessas de Deus. Então, por alguns minutos eu quero pregar aqui essa noite sobre como funcionam os processos de Deus na minha e na sua vida, se você quiser viver milagres de Deus neste ano de 2024. Perceba que Jesus nasce nesse mundo, desenvolve o seu ministério terrenal e aos 30 anos de idade dá início ao seu ministério de forma oficial, viajando por muitos lugares, pregando às multidões, anunciando o reino de Deus. Com 30 anos de idade, ele desce para o Jordão para ser batizado por João Batista. Perceba, a igreja, que João Batista dava testemunho de Jesus, falando quem ele era e falando o que Jesus iria fazer. Por exemplo, quando João Batista estava batizando nas águas do Jordão, e alguém perguntava para ele: João, tu és o Cristo, aquele que Moisés nos prometeu? João respondia: não, de maneira nenhuma. Na verdade, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés, porque o Cristo que Moisés prometeu, ele é tão poderoso que eu vos batizo com água, mas quando ele aparecer, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Perceba, a igreja, João dando testemunho de quem Jesus era e o que Jesus iria fazer. Foi assim desde o nascimento de Jesus. Muitos homens deram testemunho de Jesus, muitas pessoas falaram de Jesus, muitas pessoas profetizaram sobre Jesus. Porém, aos 30 anos de idade, ele desce para o Jordão.
quando ele desce para o Jordão para também ser batizado nas águas, o texto diz que Jesus é batizado nas águas do Jordão. Quando ele sai debaixo das águas, os céus se abrem naquele momento, e todos que estavam presentes naquele dia viram os céus se abrindo sobre eles, o Espírito Santo descendo como pomba sobre Jesus, e todos ouviram a voz de Deus que dizia: eis aí o meu filho amado, e nele eu tenho muito prazer. Aqui o Espírito Santo estava conduzindo Jesus para o maior e melhor momento do seu ministério terrenal. E perceba que quando o Espírito Santo desce sobre Jesus, já não é mais o homem que vai dar testemunho de Jesus, mas quando ele recebe o Espírito Santo, é o próprio Deus lá em cima que começa a dar testemunho de Jesus aqui na terra. Olha que lindo! Antes de receber o Espírito Santo, era necessário que homens dessem testemunho de Jesus. Antes de receber o Espírito Santo, homens e mulheres falavam sobre quem Jesus era e o que Jesus iria fazer. Mas quando recebe o Espírito Santo, ele já não precisa mais de testemunhos humanos, porque agora ele tem o testemunho do alto, o testemunho do Pai. Sabe o que é isso, irmão? Homens e mulheres que ainda não receberam o Espírito Santo sobre eles, eles têm uma característica igual. Pessoas que nunca receberam o Espírito Santo, pessoas vazias do Espírito Santo, são conhecidas por serem pessoas que dependem de testemunhos humanos, de aplausos humanos, de glórias humanas. Quem é vazio do Espírito Santo é geralmente aquele crente que chega para o André e para a irmã Angelina e diz assim: olha, vocês vão fazer a conferência e o meu nome precisa ser citado na conferência, o meu talento precisa ser mostrado na conferência. Se eu não for um dos cantores, a conferência não vai ser boa. Se eu não for um dos preletores, a conferência não vai ser boa. São pessoas vazias do Espírito Santo, que dependem e precisam da glória humana, do testemunho humano, da aprovação humana. Geralmente é aquele obreiro que chega para o pastor Josué e diz: pastor, se o meu nome não for citado no culto, se eu não tiver oportunidade no culto, o culto não vai ser o mesmo, porque eu prego melhor, eu canto melhor, eu dirijo o culto melhor, eu sou o melhor obreiro, e assim por diante. Todas as áreas da igreja, todos os departamentos, sempre vai existir um desse jeito. São pessoas que ainda não receberam o Espírito Santo sobre elas. São pessoas que dependem e precisam de testemunhos humanos, de glórias humanas. Mas o que eu aprendo com Jesus na Bíblia é que quem é cheio do Espírito Santo, quem já recebeu a presença do Espírito Santo, ele nunca mais precisa de testemunhos humanos, nem de glórias humanas. Sabe por quê? Quem é cheio do Espírito Santo, aonde ele pisa a planta dos teus pés, acontece igual aconteceu com Jesus. Os céus já estão abertos sobre ele, e o próprio Deus lá em cima diz: esse aí é o meu filho amado, essa aí é a minha filha amada, nele eu tenho muito prazer. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui, igreja? Quem é cheio do Espírito Santo não se preocupa se seu nome é ou não citado no púlpito, mas quem é cheio do Espírito Santo já entra daquela porta para cá dizendo: Senhor, eu vim aqui para te adorar, eu vim aqui para te exaltar. Tem alguém essa noite que veio para exaltar esse Deus? Então abre a sua boca, faz o primeiro barulho de adoração para encher esta casa. Bendito é o nome do Senhor. Porém, esse é o início do ministério de Jesus. Nós pregamos ontem aqui sobre a primeira obra do Espírito Santo no ministério de Jesus.
Porém, queridos, a segunda obra que o Espírito Santo vai fazer no ministério de Jesus acontece no capítulo 4 do Evangelho de Lucas. E o Espírito Santo vai conduzir Jesus para ser um instrumento que iria mudar a situação espiritual de Israel. Redobre a sua atenção. Jesus veio num período considerado por muitos estudiosos da Bíblia como um dos piores períodos espirituais da nação de Israel. A nação de Israel era uma nação referência nas experiências com Deus. A nação de Israel era uma nação conhecida por viver muitas histórias e experiências com Deus que eles serviam. Eles cresciam ouvindo as histórias dos seus avós e dos anciões, de que há muito tempo atrás, o próprio Deus lá em cima abriu o mar no meio, para que o povo pudesse atravessar. Eles cresciam ouvindo as histórias de que o próprio Deus que eles servem enviou uma nuvem de dia no deserto para proteger o seu povo, e uma coluna de fogo à noite para aquecer o seu povo. Eles cresciam ouvindo as histórias de que quando o povo tinha fome, Deus fazia o maná cair do céu sobre eles para cuidar do seu povo. Eles cresciam ouvindo as histórias de que quando tinham sede no deserto, Deus fazia água sair da rocha para matar a sede do seu povo. Logo, para a nação de Israel, viver milagres, ter experiências com Deus, não era como eu e como você. Para eles era algo comum, era algo normal, que fazia parte do dia a dia deles. Era uma nação que tinha experiência com Deus. Porém, queridos, o período em que Jesus veio para esse mundo é o pior período espiritual da nação de Israel, porque essa nação que antes era referência na experiência com Deus, na intimidade com Deus, agora já estava há 400 anos sem ouvir a voz de Deus, sem ter experiências com Deus. Mas não se assuste com o que eu vou dizer aqui. Essa nação que há 400 anos já não ouvia mais a voz de Deus, ainda era uma nação que frequentava a casa de Deus. Todo sábado eles colocavam a sua roupa de crente e iam para a sinagoga para participar de um culto de adoração a Deus. Eles entravam na sinagoga, sentavam-se nos seus lugares, ouviam a palavra de Deus, ouviam os louvores que eram entoados a Deus, mas iam embora daqueles cultos sem sentir a presença de Deus. Para eles estava tudo bem, estava tudo certo entrar em um culto de adoração a Deus sem ter experiências com esse Deus. Para eles estava tudo certo, estava tudo bem cantar sobre um Deus que eles nunca haviam sentido a sua presença, pregar sobre um Deus que eles nunca haviam sentido a sua presença. Para ele estava tudo certo participar de um culto e ir embora vazio daquele culto. Para ele estava tudo bem participar de um culto sem ter experiências com Deus daquele culto. Era essa a situação da nação de Israel. Porém, irmãos, Jesus, conduzido pelo Espírito Santo, foi levado para um desses cultos gelados e vazios da nação de Israel. O capítulo 4 do Evangelho de Lucas nos conta uma história de que Jesus volta para a região onde havia sido criado e decide participar de um culto daquela sinagoga. Ele entra naquele culto gelado e vazio, senta-se no seu lugarzinho para participar daquele culto de adoração. Porém, era costume dos judeus que o mais jovem naquele culto teria oportunidade para ler um dos rolos proféticos, para que após que ele lesse, o mais velho da sinagoga se levantasse e explicasse o que o mais jovem havia acabado de ler.
Naquele culto, Jesus era o mais jovem, com 30 anos de idade. É-lhe dado a oportunidade, ele fica em pé, pega o livro do profeta Isaías, e com toda a autoridade do Espírito Santo, Jesus abre a sua boca diante daquela multidão e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, libertar os oprimidos, pôr em liberdade os cativos, restaurar a vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus termina de ler, devolve o rolo profético, senta-se no seu lugar, para que o mais velho se levantasse e explicasse o que ele havia acabado de ler. Porém, o texto diz que todos na sinagoga olhavam fixos para Jesus e não conseguiam dizer nada. Jesus, percebendo que o clima havia mudado, ele se levanta novamente do seu lugar e com toda a autoridade do Espírito Santo ele diz: hoje se cumpriu no meio de vocês o que vocês acabaram de ouvir. Sabe o que é isso, irmão? Jesus teve coragem de entrar dentro de um culto gelado e vazio e dizer para aquela multidão: a partir de hoje os cultos não serão mais os mesmos, porque já tem um no meio de vocês, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Sabe o que é isso, irmão? Aonde existe um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, o culto não termina vazio, o culto não termina gelado, tem manifestação da glória de Deus. Só quem é cheio por esse Espírito, abra a sua boca, manifeste a sua adoração. Mas não é sobre isso que eu vim pregar essa noite. Aqui nós chegamos no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, que nós acabamos de ler. Jesus estava transformando a situação de Israel, pregando para grandes multidões, operando muitos milagres, a ponto de que a fama de Jesus se espalhou de tal maneira que agora uma grande multidão cercava Jesus para ouvir a mensagem do Evangelho. Jesus percebe que já não era mais possível pregar dentro das cidades, até que ele decide ir para uma região marítima chamada Lago de Genezaré. Jesus, na margem do lago, começa a pregar o Evangelho à multidão, e o texto diz que era tanta gente se aproximando de Jesus, tanta gente apertando Jesus, que Jesus já não consegue mais pregar da margem do lago. Jesus então decide armar uma nova estratégia para pregar o Evangelho à multidão, e a estratégia de Jesus é essa que você acabou de ler aqui comigo. Ele vê um barco na margem do lago, que pertencia a algum grupo de pescadores, um homem chamado Simão, e eles estavam lavando as suas redes, porque trabalharam a noite toda. Jesus entra no barco daquele homem e dá uma ordem para ele, dizendo: Simão, afaste o barco da margem, para que eu pregue a palavra à multidão. Perceba, a igreja, Jesus não entra no barco deste homem e opera o milagre. A prioridade de Jesus naquele barco não era operar o milagre. A prioridade de Jesus naquele barco era pregar a palavra de Deus à multidão. Sabe por quê? A prioridade de Jesus na minha e na sua vida nunca foram os milagres. A prioridade de Jesus nas nossas vidas é saber se essa palavra já está dentro do seu coração. Sabe o que é isso, irmão? Existem muitas pessoas em nosso meio que vão passar a vida toda vendo o irmão da esquerda vivendo milagres, o irmão da direita vivendo milagres, mas nunca vão experimentar
experimentar os mesmos milagres que os seus irmãos, é porque são pessoas que ainda não entenderam que antes do milagre, primeiro vem a palavra, antes do milagre, primeiro vem o evangelho, antes do milagre tem mudança de vida, mudança de hábito, mudança de ambiente, antes do milagre tem a palavra de Deus. Qual é a sua prioridade aqui dentro? Viver milagres de Jesus e virar as costas para esta palavra, ou viver o que essa palavra manda e ser perseguido pelos milagres de Jesus na sua vida? Qual é a sua prioridade? Simão, afaste o barco da margem, para que eu pregue a palavra à multidão. Simão afasta, Jesus prega, e depois de pregar, Jesus vai dar início ao milagre na vida de Simão. Mas perceba o processo de Jesus. Jesus olha para Simão e diz: Simão, eu sei que você já afastou o barco, a gente já está numa região boa, mas o milagre que eu tenho para operar na sua vida, ele não pode acontecer aqui. Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar esse barco aqui e você vai voltar lá para a região funda do lago, porque é lá na região funda do lago que eu vou operar o milagre na sua vida. Irmão, eles já estavam no lago. O milagre de Jesus era fazer ele pescar. Jesus poderia muito bem dizer: Simão, lance a sua rede daqui onde a gente está, que eu garanto a rede cheia. Só que não era um milagrinho simples que Jesus ia fazer, era o maior milagre que esse homem já viveu na vida dele. Então Jesus está dizendo: Simão, o milagre que eu tenho para você é tão grande, que ele não pode acontecer em regiões rasas, mas ele só vai acontecer, Simão, se você aceitar ir para o profundo comigo, porque é lá no profundo que eu faço os maiores milagres para os meus filhos na terra. Sabe o que é isso aqui, irmão? Existem muitas pessoas dentro da igreja querendo viver grandes milagres de Jesus, levando uma vida rasa com Jesus. E sinto muito em te dizer, mas quem leva uma vida rasa com Jesus nunca vai viver milagres de Jesus na sua vida. Pregador, o que é uma vida rasa com Jesus? Vida rasa, irmão, é aqueles 5 minutinhos de oração que você faz uma vez por semana. Vida rasa, irmão, é aqueles 2, 3 versículos da Bíblia que você lê no aplicativo do celular a cada 15, 20 dias. Vida rasa com Jesus é você vir no culto apenas por vir, sentar no seu lugar, prestar atenção no culto e aceitar ir embora do culto sem fazer um barulho de adoração a Deus. Isso é uma vida rasa com Jesus. E quem tem uma vida rasa com Jesus pode até viver tudo na sua vida, menos milagres da parte de Deus. Quem leva uma vida rasa nunca vai ter experiências verdadeiras com Jesus. Mas Jesus está nos ensinando pela sua palavra. Quer viver milagres em 2024? Mergulha na minha presença, desce na minha presença. Quem aceita ter uma vida de profundidade vive milagres da parte de Deus. Quem está entendendo essa palavra e pode levantar a sua mão e dizer: eu vou ter uma vida de profundidade com Jesus. Uma vida de profundidade, irmão, é viver aquilo que você nunca viveu na presença de Jesus. Uma vida de profundidade é experimentar o que você nunca experimentou na presença de Jesus. E se eu posso ser profeta de Deus para a sua vida essa noite, o Espírito Santo está falando com homens e mulheres aqui neste culto. 2024 é o ano de profundidade para a tua vida com Deus. Eu profetizo que pessoas aqui que não conseguiam orar vão começar a despertar de madrugada para orar na presença de Deus. Pessoas que não conseguiam jejuar vão ter prazer em jejuar na presença de Deus. Pessoas que não conseguiam meditar na palavra vão sentir fome por esta palavra, vão sentir desejo de ler esta palavra. 2024 é ano de profundidade. Quem recebe esta palavra, abre a sua boca e adore a esse Deus.
Amando Rabaia sai. Simão, voltai ao mar alto, no lugar mais profundo do lago, e lance a sua rede para pescar. Mas perceba a resposta que Simão vai dar para Jesus. Ele olha para Jesus e diz: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Sabe por quê, irmão? Simão era judeu, e para o judeu, mestre é todo homem que sabe falar bem. Mestre é todo homem que sabe do que está falando. Simão tinha ouvido Jesus pregando do barco, então Simão sabia que Jesus era mestre. Jesus era um grande pregador. Então Simão chamar Jesus de mestre não significa nada, a não ser que Simão reconhece que aquele homem que está no barco dele é um homem que sabe falar bem, é um homem que sabe do que fala, é um homem muito inteligente. Então, Simão olhar para Jesus e dizer mestre, demonstra que Simão ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com Jesus. Ele sabia quem era Jesus, ele já tinha visto milagres de Jesus, ele já tinha ouvido a palavra de Jesus, ele já havia estado na presença de Jesus, mas nunca teve uma experiência verdadeira com Jesus. E é por isso que quem nunca teve uma experiência verdadeira com Jesus, sempre vai ter Jesus como mestre na sua vida. Quem nunca teve uma experiência verdadeira com Jesus, sempre vai ter Jesus como alguém que fala bem, como alguém legal, como alguém bacana, como um grande mestre de uma boa mensagem, de uma boa oratória. Mas quem nunca teve uma experiência com Jesus só tem isso, mas não tem mudança de vida, não tem mudança de comportamento, não tem mudança de hábito, não tem mudança de palavras, não tem mudança de pensamento. Tem Jesus apenas como alguém legal. É por isso que você vê muitas pessoas entrando dentro da igreja e dizendo assim: olha, eu até gosto de Jesus, Jesus é um cara legal, eu gosto das mensagens, eu gosto do ministério de louvor, mas eu prefiro continuar com a minha vida do jeitinho que ela é. De vez em quando eu apareço lá na igreja, eu ouço a mensagem, eu ouço os louvores, eu dou a minha oferta, eu converso um pouquinho e vou embora, mas depois que o culto termina, eu volto para a minha vida normal, porque Jesus é apenas um mestre na vida dessas pessoas. Isso são pessoas que nunca tiveram uma experiência verdadeira com Jesus. Então ele diz: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. É uma resposta arrogante. O historiador Flávio Joséfo fala que Simão era um dos maiores e melhores pescadores daquela região. Ele sabia o melhor horário para pescar, ele sabia o melhor lugar para pescar. E ele está dizendo: olha mestre, eu sei o melhor horário para pescar, e eu trabalhei a noite toda e não pesquei nada. Mas segundo a tua palavra, para não ficar feio diante da multidão, nós vamos lançar a rede, mas deixando bem claro que eu já trabalhei a noite toda, e mesmo assim eu que sou eu não pesquei nada. Mas já que você está mandando, a gente vai lançar a rede. Porque tinha Jesus só como mestre, irmão, só como alguém legal, alguém que falava bem. É um arrogante, soberbo, que não reconhece nada em Jesus, a não ser um mestre. Mas perceba que o texto diz que eles lançam a rede. Quando eles lançam a rede, eles começam a puxar as redes, e o texto diz que era tanto peixe, mas tanto peixe, que o barco que eles estavam quase afundava. Simão para e diz: opa, tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. Eles têm que chamar outro barco para dividir os peixes, e o texto diz: era tanto peixe que ambos os barcos quase afundavam. Simão para e diz: ei, esse homem que está no meu barco não é apenas um mestre, não é apenas alguém que fala bem, tem alguma coisa diferente nas palavras dele.
Quando ele percebe o poder de Jesus naquele barco, o texto também diz que ele tem que pôr o rosto no chão do barco, e pela primeira vez ele chama Jesus de Senhor, e ele diz: Senhor, fica longe de mim, porque eu estou cheio de pecados e defeitos. Essa é, irmão, a principal característica de quem já teve uma experiência verdadeira com Jesus. Antes de ter um encontro verdadeiro com Jesus, Jesus era um mestre, mas depois que pisou no Santo dos Santos, depois que teve um encontro com Jesus, tem que chamar Jesus de Senhor. Senhor, fica longe de mim, porque eu tenho pecados e defeitos. Quem nunca teve um encontro com Jesus, leva uma vida normal, tendo Jesus apenas como mestre. Mas quem já teve um encontro verdadeiro com Ele, já entra dizendo: Senhor, Tu és Senhor da minha vida, Senhor da minha casa, Senhor da minha família, Tu és o Senhor da igreja. Quem reconhece que Ele é o Senhor, levante a sua mão, abre a sua boca, manifeste um barulho de adoração àquele que é digno de toda honra. Mas o que muda na vida deste homem não é apenas o nome. Antes Jesus era mestre, agora Jesus é Senhor. Mas o que muda também é a sua posição diante de Jesus. Antes de ter uma experiência verdadeira com Jesus, ele está batendo no peito e dizendo: ei, o cara aqui sou eu, quem faz e acontece aqui sou eu, quem sabe das coisas sou eu. Mas depois que teve um encontro verdadeiro com Jesus, irmão, a única coisa que restou para esse homem fazer foi colocar o rosto no chão e dizer: fica longe de mim, porque tudo que eu tenho são pecados e defeitos. Fica longe de mim, porque antes eu era o cara, mas depois que eu te conheci, eu sou pecador. Fica longe de mim. Irmão, é isso que Jesus faz com a gente, irmão. Nós éramos soberbos e arrogantes, achávamos que éramos alguma coisa. Aí Jesus entra na sua vida e mostra que você é só mais um pecador, dependente da graça e da misericórdia dele. Só que tem um porém, irmão. Aquele homem que era arrogante e soberbo, andava sozinho, acima de redes frustradas, de pescarias que fracassaram. Só que agora ele está dizendo: eu sou pecador, eu tenho defeitos e pecados. Mas tem um detalhe: Jesus está do ladinho dele, pertinho dele, no mesmo barco que ele. Porque é isso que Jesus faz, irmão. Jesus faz questão de ficar longe de arrogantes e soberbos, mas para quem se humilha na sua presença, ele fica pertinho dele, do ladinho dele. Ele ama quem se humilha na sua presença. Fica longe de mim, porque eu tenho pecados e defeitos. Fica longe de mim, porque eu sou pecador. Quanto mais longe de Jesus nós estamos, irmão, mais nós achamos que somos alguma coisa dentro da casa do Senhor. Quanto mais longe nós estamos de Jesus, irmão, mais nós achamos que somos insubstituíveis aqui dentro. Só que quanto mais pertinho você chega de Jesus, quanto maior a sua intimidade com Jesus, mais Ele começa a te mostrar as suas fraquezas, os seus pecados, os seus defeitos. Mas não é para te humilhar e para te envergonhar, não. É para te mostrar que se não fosse a graça dele na tua vida, você já tinha morrido há muito tempo. Mas você só está vivo aqui neste culto hoje porque a graça te alcançou, a misericórdia te alcançou. Você viu muita gente desviando, muita gente deixando este mundo, e você tem motivos para agradecer a esse Deus. Não porque você é bom, mas porque a graça dele te sustenta, a misericórdia dele te sustenta. Deixa eu ver quem veio se humilhar essa noite. Quem pode levantar a mão e dizer: Senhor, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia. Quem pode abrir a boca para adorar a esse Deus?
Caramando rabaia sai. Tirimicaia solto, ramando fácia. Deus não te deixou vivo porque você canta bem, não, irmão. Deus não te deixou vivo porque você prega bem, não, irmão. Para com essas falsas profecias de falsos pregadores dizendo que Deus vai cumprir todas as promessas na sua vida, mesmo você estando em pecados e em defeitos, que se Ele prometeu, Ele vai cumprir, e você pode ter a sua vida normal. Não, irmão, é quanto mais você se humilha, quanto mais você mergulha, quanto mais você se entrega, é aí que Ele se aproxima de você e diz: agora minha graça te sustenta, minha misericórdia te sustenta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia. Fica longe de mim, porque eu tenho pecados e defeitos. Fica longe de mim, porque tudo que eu tenho são fraquezas, pecados. Só que o texto diz, irmão, que ele está falando: Senhor, fica longe de mim, afaste-se de mim. Só que Jesus é maravilhoso, irmão. Quanto mais ele diz fica longe porque eu sou pecador, o texto diz: e Jesus aproximando-se dele, e Jesus aproximando-se dele, e Jesus aproximando-se dele. Sabe por quê, irmão? Jesus faz questão de fazer isso. Quanto mais a gente se humilha na presença dele, é aí que ele chega cada vez mais perto de você. E o texto diz que ele está dizendo: Senhor, fica longe. Jesus está se aproximando, coloca a mão na cabeça dele e diz: ô Simão, não tenha medo, de agora em diante eu farei de você um pescador de homens na minha presença. Simão, você está dizendo que tem pecados, e eu estou me aproximando de você dizendo: tem promessa para a tua vida, tem coisa grande para a tua vida, tem uma história para a sua vida. Para com esse negócio, irmão, de vir para o culto e não se humilhar na presença dele. Para com esse negócio de vir para a casa dele e não mergulhar na presença dele, irmão. Você está impedindo as promessas de Deus de se cumprirem na sua vida. O Senhor me trouxe aqui para te mostrar que é quanto mais a gente se humilha, quanto mais a gente mergulha, quanto mais a gente se entrega, que a gente vive as histórias que Deus tem preparado, as promessas de Deus para a nossa vida. Só que Jesus, irmão, operou um milagre na vida de Simão. E Simão está dizendo depois do milagre: Senhor, eu tenho pecados e defeitos. E a pergunta que eu te faço aqui essa noite é: Jesus, sendo filho de Deus, conhecedor de todos os homens da terra, ele sabia que Simão tinha pecados e defeitos, sim ou não? Sim ou não? Então a Bíblia, pastor Josué, está dizendo que Jesus, o Filho de Deus, operou milagres na vida de quem tem pecados e defeitos. E como se não bastasse operar milagres, Jesus chega para Simão e diz: Simão, eu sei que você tem pecados, eu sei que você tem defeitos, e além de operar um milagre para você, hoje eu te digo: tu serás um pescador de homens. Vira para esse irmão que está do teu lado e fala para ele: serás é uma promessa. Então a Bíblia está dizendo, irmãos, que além de operar milagres na vida de quem tem pecados e defeitos, Jesus ainda fez promessa para quem tinha pecados e defeitos. Então, baseado no poder e na verdade desta palavra, eu pergunto para você essa noite: quem somos nós para não aceitar o que Jesus está fazendo na vida dos nossos irmãos?
Quem somos nós aqui dentro para apontar o dedo para alguém e dizer: ele não pode, ela não pode, ele não é digno, ela não é digna? Quem somos nós para tentar impedir as promessas de Deus na vida dos nossos irmãos? Ei, irmão, o Espírito Santo está me mandando dizer isso aqui. Tem muita gente com promessa aqui dentro, que há muito tempo deixou de dar ouvidos a Deus, para dar ouvido aos inimigos e caluniadores, e os inimigos e caluniadores estão te apontando e dizendo: desiste da sua promessa, abandona esse negócio de ser crente, você não leva jeito para isso. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui para te dizer: quem te chamou não foi o homem, quem te escolheu não foi o homem, quem te chamou foi Deus, quem te chamou foi Deus, quem te chamou foi Deus. Para de dar ouvido aos caluniadores, irmão. Para de dar ouvido aos carnais. Pessoas que não oram, que não jejuam, que não leem Bíblia, que tudo que sai das suas bocas entristece o Espírito Santo. Para de dar ouvido para esse tipo de gente, irmão. Quem é cheio do Espírito Santo só ouve a voz do Espírito Santo. Até quando você vai deixar de viver as promessas de Deus para a sua vida, por aquilo que as pessoas estão falando a teu respeito? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: o Deus que te chamou, Ele conhece o teu passado, Ele sabe o que você fez lá atrás, Ele sabe quem você era. Mas tem uma coisa que Jesus sabe e o diabo não sabe: é o que Ele vai fazer na tua vida, para o nome dEle ser glorificado. Não dê ouvido aos homens da terra, continue dando ouvido ao Deus que te chamou. Quem está entendendo essa palavra, pelo amor de Deus, irmão, levante a sua mão, faz um barulho de adoração. Aleluia. Simão, serás um pescador de homens. E o texto diz: e deixando eles o barco na margem, levando o barco para a margem do lago, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Sabe o que é isso, irmão? Jesus faz milagre, Jesus faz promessa, mas quem decide se vai viver ou não as promessas é você. Simão tinha uma escolha nesse dia: viver milagres, receber promessas e voltar para os hábitos do passado, ou abandonar tudo para trás e mergulhar nas promessas de Jesus. E o Espírito Santo te pergunta essa noite: qual é a tua decisão? Vai continuar levando a vida do jeito que está, ou vai deixar Jesus trabalhar na tua vida e cumprir as promessas que Ele tem preparado para você? Qual a tua decisão, irmão? 2024 tem promessa de Deus para a sua vida. 2024 tem milagre de Deus para sua casa. 2024 tem salvação para tua família, mas depende da tua decisão essa noite. Hoje é a noite que você pode fechar os seus olhos, abrir a sua boca e dizer: Senhor, eu estou disposto a viver todas as promessas. Senhor, eu estou disposto a fazer de 2024 o melhor ano da minha vida. Só quem está disposto a viver as promessas de Deus, fica em pé comigo, eu quero orar por você. Fica em pé adorando a esse Deus, exaltando a esse Deus, aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Qual é a sua decisão, meu irmão? Vai viver as promessas de Deus para a tua vida, ou vai dar ouvidos a quem não acredita nas coisas espirituais? Você tem duas opções: sair daqui da mesma forma que você chegou, ou sair daqui cheio do Espírito Santo deste culto. Mas pregador, como sair cheio do Espírito Santo? É simples: o Espírito Santo está nesse ambiente, irmão. O Espírito Santo está andando sobre esta casa de oração. O Filho de Deus está presente neste culto, mas Ele é educado, irmão. Ele está esperando você abrir a boca e dizer: entra na minha vida, Espírito Santo. Meu coração está quebrantado, pode me tocar, pode me tomar, pode fazer aquilo que o Senhor deseja.
igreja: eis-me aqui, Espírito Santo. Só quem está com o coração quebrantado, só quem quer viver o sobrenatural de Deus, só quem quer ter experiências novas, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e abre a sua boca, pelo amor de Deus. Fala com o Espírito Santo. Fala: Senhor, que esse ano seja um ano diferente, que eu tenha experiências com o alto, experiências com Deus, que eu mergulhe nas profundezas do teu Espírito. E nessa noite, aonde houver um coração quebrantado, sinta a presença do Espírito Santo, sinta a graça do Espírito Santo, sinta o poder do Espírito Santo. Comece a receber, comece a sentir, comece a ser cheio, 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 cheio do Espírito Santo. Alabai, choramandorabai, assai. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e ore comigo nesta noite. Amigo Espírito Santo de Deus, nós te louvamos porque Tu és bom, Pai. Tua graça e a Tua misericórdia duram para sempre, e nós só estamos vivos aqui porque o Senhor tem nos sustentado. Pai, eu estou pregando essa noite para uma igreja que se humilha na Tua presença, uma igreja que desce na Tua presença e reconhece que o Senhor é tudo e nós não somos nada. Pai, no poder da Tua palavra, aonde houver um coração quebrantado aqui dentro, Pai, toca nele agora, Espírito Santo. Toca nela agora, Espírito Santo, que ele sinta o que eu estou sentindo aqui, Pai, a presença real, presença verdadeira do amigo Espírito Santo. Toca nele, Pai, toca nela, Pai. Pega ele, Espírito Santo, pega ela, Espírito Santo. Aonde houver um coração cheio, um coração carregado pelo Espírito Santo, abre a sua boca agora e deixa o Espírito Santo falar na tua boca. Se entrega, mergulha, desce na presença dele. Alaichou, ramando, rabaia sai, inimicaia sou, taramancho, rabaia sé. Pega eles, Espírito Santo. Toma essa igreja agora, pelo poder do alto, poder que desce de cima, poder que cura, poder que liberta, poder que transforma. É o poder do Espírito de Deus. Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos, porque o Senhor tem nos sustentado. Fica conosco, Espírito Santo. Fica com a tua igreja, nos ensinando a mergulhar cada vez mais fundo, a descer cada vez mais fundo na tua presença. Esta é a nossa oração, esse é o clamor da tua igreja. Nós oramos, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E quantos dizem amém? Dê um abraço nesse irmão que está ao teu lado e diga para ele: não abra mão da comunhão com o Espírito Santo. Não abra mão da comunhão com o Espírito Santo.